Muita gente pensa que a história de um crime acaba quando o juiz dá a sentença, né? Mas olha, na verdade, é aí que um capítulo totalmente novo começa. O da execução da pena. Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores desse processo todo, explorando os artigos iniciais da Lei de Execução Penal aqui do Brasil, para entender como o Estado lida com o cumprimento de uma sentença. Vamos lá! Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Uma pessoa foi condenada. E aí? O que acontece na prática? É exatamente aqui que entra a Lei de Execução Penal, a famosa LEP. Ela funciona como um mapa, sabe? Um guia que orienta o Estado nesse território super complexo, definindo as regras do jogo, os direitos e os primeiríssimos passos que vão moldar o futuro de quem cumpre uma pena. Então, para a gente navegar por essa fase inicial, nosso roteiro vai ter 5 pontos principais. A gente começa pelo porquê da coisa, o objetivo duplo da lei. Depois, vamos para a base de tudo, que é a garantia de direitos. Em seguida, a gente entra no como, o processo de classificação individual, quem são os especialistas por trás disso e, por fim, um tema bem moderno e que gera debate, a identificação genética obrigatória. Nosso primeiro ponto já nos leva direto para o coração da lei, o artigo 1º. Ele é a base de todo o sistema e já revela uma coisa bem interessante. A execução penal não tem só uma, mas 2 missões centrais que, na teoria, precisam caminhar juntas. E aqui fica muito claro qual é essa dualidade. É uma balança mesmo. De um lado, o pilar da punição. A sociedade espera, claro, que a decisão do juiz seja cumprida à risca. Mas do outro lado tem o pilar da reintegração. O sistema também tem o dever de criar condições para que essa pessoa possa, um dia, voltar para a sociedade. É aquele dilema clássico entre punir e reabilitar, e a lei tenta o tempo todo equilibrar esses 2 pratos. Agora, para equilibrar a punição e reintegração, tem uma base que precisa ser respeitada de qualquer jeito: os direitos. É um engano enorme achar que uma condenação simplesmente apaga a condição de ser humano de alguém. Pelo contrário, a lei faz questão de proteger aquelas garantias que são intocáveis. E essa citação do artigo 3º diz tudo, né? O que se perde é a liberdade de ir e vir. Essa é a pena principal. Mas e o direito à dignidade, à integridade física, o acesso à justiça? Esses continuam valendo. A lei basicamente traça uma linha no chão e diz: a pena atinge os atos, não a essência de uma pessoa. Que, para não restar nenhuma dúvida, a lei vai ainda mais fundo. Ela proíbe, de forma categórica, qualquer tipo de distinção. Não interessa a raça, a classe social, a crença religiosa ou a opinião política. Na hora de executar a pena, a regra é tratamento igualitário. Certo, mas se todos são tratados de forma igual, como é que a lei lida com o fato de que cada pessoa é, bem, uma pessoa com sua própria história? A resposta está numa palavra: classificação. E aqui é muito importante entender que classificar não é o mesmo que rotular. É o contrário, na verdade. É um esforço para conhecer o indivíduo e, a partir daí, personalizar a pena. O nome técnico disso é individualização da execução. A lei está dizendo basicamente o seguinte: olha, não existe uma fórmula pronta que sirva para todo mundo. É por isso que o artigo 5º exige uma análise da personalidade e dos antecedentes de cada um. O objetivo é criar um plano de cumprimento de pena que seja individual, de verdade. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? O processo tem 3 etapas, como a gente vê aqui. Tudo começa com um exame bem detalhado, principalmente para quem está em regime fechado. Com base nisso, é criado um programa individualizado. E o mais importante, esse programa não é estático, ele é vivo e tem um acompanhamento constante que pode levar a pessoa a progredir para um regime mais leve ou, se for o caso, até regredir. Uma avaliação tão importante com tanto impacto na vida de alguém não poderia ser feita por uma pessoa só, concorda? A lei também pensa assim, e por isso mesmo ela determina a criação de uma equipe multidisciplinar, com vários especialistas, para cuidar dessa missão. E quem faz parte dessa equipe? O artigo 7º nos dá a composição. Tem o diretor do presídio, que preside a comissão. 2 chefes de serviço, que conhecem a rotina do lugar como ninguém. E o trio que é fundamental: um psiquiatra para olhar a saúde mental, um psicólogo para entender o comportamento e um assistente social para fazer a ponte com a realidade fora dos muros. Cada um traz um olhar diferente, construindo uma visão completa, 360 graus, daquela pessoa. E essa comissão não trabalha às cegas, não. Eles têm poder de investigação, como diz o artigo 9º. Podem entrevistar pessoas, pedir informações de órgãos públicos, de empresas, tudo para que a análise seja a mais completa possível e o plano individual o mais justo. E agora a gente chega no nosso último ponto. Um ponto onde a lei penal encontra a ciência do século XXI.
Vamos falar de tecnologia, de investigação e de uma medida que, nossa, gera muita discussão. A identificação pelo perfil genético, ou seja, a coleta de DNA. É interessante ver como isso é algo relativamente novo na lei. O artigo 9A só apareceu em 2012 e era focado em crimes bem graves. Mas aí, em 2019, o legislador ampliou bastante o alcance. Foi uma resposta, à necessidade de ter ferramentas mais modernas para investigar. E aí passaram a incluir todos os crimes contra a vida e contra a liberdade sexual, por exemplo. A regra é bem clara. A coleta acontece assim que a pessoa ingressa no sistema prisional. E a lei tem essa preocupação com os detalhes, exigindo que o método seja adequado e, importante, indolor. Existe ali uma tentativa de equilibrar a necessidade da informação com respeito ao corpo da pessoa. Claro, coletar uma informação tão pessoal como o DNA exige regras muito rígidas, e a lei cria várias proteções. O ponto central é o sigilo. Os dados vão para um banco protegido. O uso é super restrito, só para identificação criminal, e nada mais. Um detalhe crucial: a amostra física, tipo cotonete com saliva, é descartada. O que fica armazenado é só o código genético, a impressão digital do DNA. E se a pessoa se recusar a fazer a coleta? Bom, aí a lei é bem direta para garantir que o banco de dados seja alimentado. A recusa não é uma escolha, é considerada uma falta grave. E isso tem consequências práticas, como impedir a progressão de regime, por exemplo. É um sinal bem claro da importância que o Estado dá para essa ferramenta. No fim das contas, o que a gente tem é essa imagem de um equilíbrio delicado. De um lado, o poder da genética para solucionar crimes e aumentar a segurança. Do outro, a fechadura, o cadeado, simbolizando a necessidade de proteger dados que são extremamente sensíveis. A lei tenta andar nessa corda bamba, entre usar a tecnologia a seu favor e proteger o cidadão do poder do próprio Estado. Olá, hoje o nosso papo é sobre a Lei de Execução Penal do Brasil. E olha, ela é bem mais do que um simples manual de regras sobre como cumprir uma pena. Na verdade, ela é um verdadeiro projeto, um mapa para reintegração social. Vamos entender juntos como essa estrutura funciona. Então, bora lá. Para a gente entender bem, nosso roteiro de hoje vai nos guiar passo a passo por essa lei. A gente começa com os deveres do Estado, passa pelos tipos de assistência e vai até aquele momento crucial, que é o suporte dado na hora de voltar para a liberdade. Para começar, a gente precisa falar do alicerce de tudo isso. A lei parte de um princípio básico, um dever fundamental que é atribuído ao Estado. É esse conceito que vai dar a base para todo o resto que a gente vai ver aqui. E olha que interessante essa parte. A lei não trata a assistência como um favor ou um benefício. Não, nada disso. Ela deixa bem claro, é uma obrigação do Estado. E uma obrigação com dois objetivos muito práticos: prevenir que novos crimes aconteçam e, claro, ajudar na reintegração social. E essa assistência se apoia em 6 pilares. Cada um deles ataca uma frente diferente, criando um sistema de apoio que tenta ser o mais completo possível. A gente vai passar por cada um deles agora. Vamos começar pelo mais básico, Aquilo que sustenta todo o resto. O cuidado com o corpo e a mente. São as necessidades essenciais para qualquer pessoa poder pensar em reabilitação. A lei separa bem as coisas aqui. De um lado, a assistência material, ou seja, o básico para a sobrevivência: comida, roupa, um lugar higiênico. Do outro, a assistência à saúde, que é algo bem mais amplo. Não é só tratar uma doença, mas cuidar da saúde de forma completa, com médico, dentista e remédios. E aqui tem um ponto de uma sensibilidade muito grande da lei. Ela dá uma atenção especial para as mulheres, reconhecendo as necessidades da maternidade dentro do sistema prisional. Esse cuidado que é garantido se estende também ao bebê. Bom, com as necessidades básicas cobertas, a lei avança para dar ferramentas de verdade, sabe? Coisas que vão capacitar a pessoa para a vida lá fora, com foco em garantir direitos e abrir a cabeça com conhecimento. Isso aqui é um pilar da justiça. A lei garante que a condição financeira de alguém não seja um impeditivo para ter uma defesa e orientação jurídica adequada. É o acesso à justiça sendo garantido ali dentro. Olha que legal, a educação aqui é vista como uma ferramenta com várias facetas. Não é só uma coisa, é um combo completo. Começa com o ensino fundamental, que é obrigatório, e vai até a formação profissional, passando por bibliotecas e até ensino à distância. A ideia é preparar a pessoa para o mercado de trabalho e para a vida. Tá, mas como é que o sistema sabe se isso tudo está realmente funcionando? Para não ficar só na teoria, a lei criou um mecanismo específico para coletar informações e acompanhar esse progresso de perto. É para isso que serve o censo penitenciário. Ele é tipo um raio-x, sabe? Mostra a situação real da educação nos presídios. Com esses dados, dá para saber onde estão os problemas, o que precisa melhorar e também o que está dando certo.
Beleza, já falamos do corpo, da mente, da educação. Agora a lei vai além. Ela olha para o lado humano, para as conexões sociais e para as crenças de cada um, entendendo que reabilitar alguém é um processo muito mais complexo. O papel da assistência social aqui é ser essa ponte. É o que reconecta a pessoa com o mundo aqui fora, com a família e ajuda com as burocracias do dia a dia, como tirar documentos, que são essenciais para recomeçar. Aqui a lei é muito cuidadosa. Ela faz um balanço, eu diria, perfeito. Por um lado, garante o direito à fé, qualquer que seja ela, mas ao mesmo tempo, protege o direito de não ter fé nenhuma, de não participar. Ninguém pode ser obrigado a nada. E chegamos na reta final, talvez a fase mais delicada de todas, a transição de volta para a sociedade. É aqui que o apoio se torna ainda mais crítico para evitar que a pessoa volte a cometer crimes. A lei cria essa figura, o egresso. E não é à toa. Definir isso formalmente é o que permite que o apoio do Estado continue, mesmo depois que a pessoa sai da prisão, durante aquele período de adaptação que é super difícil. E esse apoio nos primeiros meses pode ser o que define o sucesso ou o fracasso da reintegração. É um suporte muito prático. Ajuda para arrumar emprego, um lugar para ficar e comida, por um tempo determinado, claro. Agora, um ponto central: o trabalho. A lei não vê o trabalho só como uma ocupação para passar o tempo. É mais profundo. É uma questão de dignidade, de se sentir útil, de aprender uma função e também de produzir algo de valor. E não é qualquer trabalho de qualquer jeito. Ele tem um valor econômico reconhecido e que é protegido por lei. Tem que ser remunerado de forma justa, com um piso mínimo para garantir que não haja exploração. E para onde vai esse dinheiro? O gráfico mostra que ele é dividido de uma forma bem pensada. Tem uma parte para reparar o dano causado à vítima, outra para ajudar a família, uma parte para pequenas despesas lá dentro e, o mais importante, uma parte que vai para uma poupança. Essa poupança, o pecúlio, é o ponto-chave aqui. A ideia é que a pessoa não saia da prisão de mãos abanando, sem nada. Ela sai com um pequeno capital inicial, uma ferramenta concreta para poder se virar e recomeçar a vida. Quando a gente pensa em prisão, o que vem à cabeça? Muitas vezes a imagem é de caos, né? Mas acredite, por trás dos muros existe um manual de regras bem oficial. E é exatamente esse manual, a Lei de Execução Penal, que a gente vai desvendar hoje para entender o que ela realmente diz sobre direitos, deveres e como deveria ser o dia a dia de quem está preso no Brasil. Pois é, essa ideia de um lugar sem lei, ela não bate com a realidade oficial. Na prática, o que existe é uma estrutura legal super detalhada, um verdadeiro código de conduta que estabelece tudo. Obrigações, direitos e, claro, as consequências. Então, a grande questão é, que regras são essas, afinal? Deixando de lado o que a gente vê em filmes ou imagina, o que a lei de verdade determina sobre a rotina, o comportamento e a disciplina lá dentro. Bom, para começar a entender essa estrutura, o ponto de partida é um só: o trabalho. E olha, ele não é só uma atividade para passar o tempo, não. É visto como um dos pilares de todo o sistema de execução da pena. E isso está bem claro na lei, lá no artigo 31. Se a pessoa já foi condenada com sentença definitiva, o trabalho vira uma obrigação legal. É um dever. Agora, para o preso que ainda aguarda julgamento, o provisório, aí sim é uma escolha. E não para por aí. A lei define até a jornada. O artigo 33 é bem específico. A carga horária é de 6 a 8 horas por dia, e com direito a descanso nos domingos e feriados. Quer dizer, são regras bem parecidas com as de qualquer trabalhador aqui fora. Mas não é tipo, vai fazer qualquer coisa. A lei, no artigo 32, diz que a atribuição de trabalho tem que ser um processo bem pensado. Leva em conta as aptidões da pessoa, a saúde, a idade e até as oportunidades do mercado de trabalho lá fora. A ideia central é que o trabalho sirva para reabilitação e não só para ocupar o tempo. Agora, esse trabalho pode acontecer em 2 lugares diferentes. A lei separa tudo em 2 categorias: o trabalho interno e o externo. E, claro, cada um tem suas próprias regras. Olha só a diferença. O trabalho interno é meio que a regra geral. Já o externo, bom, aí a história é outra. Não é algo automático. É mais como um benefício, um privilégio. Para conseguir, a pessoa precisa ter disciplina, aptidão e, um ponto crucial, já ter cumprido pelo menos 1/6 da pena. Isso está tudo no artigo 37. E aqui está o pulo do gato. Essa chance de trabalhar fora dos muros depende totalmente do bom comportamento. O artigo 37 é claro: cometeu uma falta grave, um novo crime, pronto, a autorização é revogada. É uma via de mão dupla. Ok, a gente falou bastante de trabalho, mas a vida na prisão não se resume a isso, certo? Fica a pergunta: o que mais a lei exige de quem está preso?
E, em contrapartida, o que ela garante? Porque é exatamente isso, uma via de mão dupla, com deveres e direitos. Então vamos ver o primeiro lado dessa moeda, as obrigações. A lei é bem direta sobre o que se espera de uma pessoa presa. O artigo 39 traz uma lista, e ela é bem completa. Basicamente, o que se exige é disciplina, obedecer aos funcionários, tratar todo mundo com respeito e, claro, cumprir as tarefas e manter a higiene pessoal e da cela. É um código de conduta bem definido. Certo, esses são os deveres. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado, os direitos. O que o Estado é obrigado a garantir para essa pessoa que está sob sua custódia. E antes de entrar em qualquer lista, tem um artigo, o 40, que é a base de tudo. Ele diz que todas as autoridades têm que respeitar a integridade física e moral dos presos. Ou seja, a dignidade da pessoa vem em primeiro lugar, não importa o motivo dela estar ali. A partir daí, o artigo 41 detalha vários direitos. Coisas básicas como alimentação suficiente e vestuário, mas também coisas essenciais como ter o próprio trabalho remunerado, receber visita da família, conversar em particular com um advogado, escrever cartas. É a lei afirmando que, apesar de presa, a pessoa não perde sua condição humana. Beleza, temos deveres de um lado e direitos do outro. Mas e quando as regras são quebradas, como isso funciona? Pois é, a lei também prevê todo um sistema para lidar com a indisciplina. E a lógica aqui é bem clara. Não pode ser nada aleatório da cabeça de alguém. Primeiro, não existe punição se a falta não estiver descrita na lei antes. Segundo, a pessoa tem que ser informada de todas essas regras quando chega na unidade. E terceiro, quem aplica a disciplina é a autoridade administrativa, seguindo um processo. A ideia é ter previsibilidade. E a própria lei estabelece limites muito claros para as punições. Por exemplo, é expressamente proibido o uso de cela escura. Também não pode haver punição coletiva, ou seja, punir todo mundo por causa do erro de um. Qualquer sanção que ameace a integridade física ou moral da pessoa é vetada. A disciplina existe, mas ela não é um poder absoluto. Juntando todas essas peças, o que a gente vê na Lei de Execução Penal é, na verdade, um projeto. Um plano detalhado de como um sistema prisional deveria funcionar, de forma estruturada, regulada, com deveres, direitos e consequências bem claras para todo mundo.